Família Web Rádio. Essa é a sua Web Rádio. Web Rádio. Muito mais música, muito mais você. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Olá, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nilce Pereira e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Este é um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Hoje nós realizaremos o programa de número 233. E onde quer que você esteja muito bem sintonizado na família Web Rádio. Isso, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia. Desejo a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11 985 17 6385 da família Web Rádio ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. É isto, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terreno. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos? Estas são algumas interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar de um assunto interessante, a mentira como sofrimento emocional, isso tudo numa visão clara do espiritismo. Mas a mentira foi ontem. Ontem foi dia 1º. Não foi não. Ontem foi dia 1º, dia da mentira. Não, primeiro vai ser semana que vem. Dia 1º, hoje é dia 2. Hoje é dia 2, foi ontem. Dia 1º foi ontem. É verdade, tá achando que nós estamos parando. Hoje é dia 2. Hoje é dia 2. Programa. Hoje é dia 2, tá certo, isso mesmo. Às vezes eu também fico pensando, que dia que é hoje? Será que é dia 10? É que dia de pagamento? Não, é verdade. Mas hoje foi dia da mentira e você falou, viu? Dia da mentira. Mas eu não falei nenhuma mentira não, né? Não, falou sério. É exatamente por isso que nós fizemos esse tema, né? E eu acabei passando. E eu já vou falar que o Good Night hoje é ao vivo. Ao vivo? É ao vivo, hoje vai ser ao vivo. Não é dia da mentira não, né? Não, é ao vivo. Dia da mentira foi ontem. Marcos Alice. Vamos lá. É isso. Mas sou eu? Não, agora então... João Batista. Eu sou João Batista Nunes, desejo uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio. Estarei junto com os amigos, comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante toda a nossa programação. E é um prazer, mais uma vez, estar com todos vocês aqui, amigos presentes e amigos ausentes. Então agora, mais uma vez, nós vamos falar sobre a questão da nossa consciência em relação ao nosso próximo, à nossa família, ou seja, daquelas precauções que nós falamos aqui toda semana, das precauções de, por exemplo, nós estamos aí num surto de dengue. Então, não adianta a gente ficar reclamando das autoridades, né? Porque a autoridade não faz. Não é isso. A autoridade vai fazer sim, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, qual que é a nossa parte? É simples, não deixar água empoçada, né? Vasinho com água naquele pratinho, né? E também evitar aglomerações. Por exemplo, agora nós estamos no outono, né? Então o tempo esfria um pouco, está sujeito a gente ficar resfriado, por exemplo. Então,
Vamos usar a máscara, né? Evitar aglomeração, usar o álcool gel, enfim, todos os cuidados que nós devemos ter. E é isso que o nosso programa, todas as semanas, nós falamos aqui. É um recadinho, né, Luiz? É verdade. Que nós Isso. passamos para os nossos ouvintes para a turma aqui. se cuidar, né? Isso. Porque nós estamos vendo recrudescer uma série de doenças que até tinham sido exterminadas, né? Então tá difícil. Mas vamos lá. Agora nós estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas de nossos ouvintes. Hoje sempre, né? Toda semana a gente tira dúvida. A gente escolhe uma pergunta, né? E vamos responder. E nós vamos ao questionamento. E quem irá responder será o Marcos Aleixo. Ele iniciará respondendo, depois a gente vai dar pitaco. Bate-papo, uma mesa redonda. E ela foi feita pela nossa ouvinte Leontina Fontes Carrizo. E pergunta o seguinte: olha só, desde muito pequena, Aleixo, sempre admirei Jesus com suas colocações bem orientadoras, mas com muita energia. Então eu pergunto a vocês, se trouxermos a vida de Jesus nos dias atuais, podemos considerá-lo como um grande influencer, ou seja, um influenciador bom, sendo que quando começou tinha poucos seguidores e hoje tem milhões de seguidores. O que deveu-se a isto? Primeiro que eu acho que a humanidade vai ter dificuldade de entender Jesus se ele voltar, né? Porque ele não vai falar do materialismo. Ele vai falar das leis de Deus, do amor novamente. Vai falar da resignação, da paciência. Outro ponto é que Jesus vai estar onde tem o necessitado. Ele não vai estar onde está o glamour, as festas grandiosas, materiais da terra. Ele vai estar ensinando e orientando. E amparando os desvalidos, os pobres de espírito, os necessitados. Jesus não vai se preocupar em ser um influencer, né? Isso aí o que se deu, então, eu acho que ainda na atual situação que nós estamos, nós teríamos dificuldade em encontrar o mestre novamente, né? Porque nós queremos encontrá-lo nas coisas materiais e em nomes grandiosos. Como nós sabemos que ele não voltará mais, porque ele nunca nos deixou, mas em corpo material a missão dele foi aquela e terminou aqui no planeta Terra, mas ele é o governador do nosso planeta e ele que está administrando essa grande embarcação chamada Terra, né? Agora, o que se deu esse grande impacto de Jesus na Terra foi o seu evangelho redentor, de amor, de luz. Ele é o espírito mais evoluído que veio à Terra, veio nos falar sobre a lei de Deus, sobre o amor. E por isso que a mensagem dele se propagou ao longo dos séculos, né? Eu costumo falar muito que o evangelho de Jesus só não morreu na Galileia por causa de Paulo de Tarso. Então ele teve os colaboradores dele que trabalharam muito para isso, os apóstolos, os cristãos que vieram depois compreendendo os seus ensinos. Mas fundamentalmente sobre Estevão primeiro e depois Paulo de Tarso. Se não fosse Paulo de Tarso, o evangelho de Jesus acho que teria morrido ali na Palestina ali. Aliás, o evangelho de Jesus é as leis de Deus. Então, o que nós devemos nos preocupar, não se Jesus virá de novo, não se ele seria isso ou seria aquilo, mas com os seus ensinos. Procurar praticar pouco a pouco os seus ensinos de amor, de luz. Jesus é o sol que nos ilumina 2024 anos, né? Então é os seus ensinos, o seu exemplo que deveria nos nortear, nos direcionar. Jesus de todos os ensinos, ele teve um fundamental que se nós seguíssemos ele, nós veríamos bem melhor aqui na Terra. Querer para o outro que querer para ti mesmo, né? Então, se nós não queremos o mal para nós, se nós não queremos que nos prejudique, porque muitas vezes nós queremos o mal e prejudicar o outro? Então, nós deveríamos refletir
nos ensinos do Mestre, porque foi esses ensinos redentor, esse cabedal luminoso que nos trouxe a luz, que nos trouxe as leis de Deus, que se perpetuou através dos séculos e que vai ser o ensino redentor da humanidade. Qual é o ponto? Não está nos ensinos de Jesus, mas em não nos aproximarmos dos seus ensinos e do seu evangelho. Por isso que vivemos momentos conturbados ainda na Terra, com muito apego ainda às paixões terrenas e aquilo que é material, né? Então, e ele, aqui ela está perguntando, o que deveu-se a isto, esse boom? Foi um boom. Ele teve na Terra e de repente nós temos praticamente o Ocidente todo ligado a Jesus. Mas interessante o negócio. A gente, até esses dias, eu falo, estava vendo a frase do Dutra, ele falou quando ele foi lá, em Cafarnaum, onde Pedro viveu, ele falou, quando você lê as leituras, se fala em distância, o templo, a casa de Pedro, o mar da Galileia. Ele falou, meu amigo, eu demorei quase sei quantas semanas para tamanha surpresa que eu tive. Não é nada longe. Você anda uma esquina, é o Mar da Galileia. Você anda o templo, é do lado. Você vê, é tudo próximo. E quando você vê a história da Palestina hoje, lá aqueles problemas, faixa de Gaza, Israel, é tudo aquela região do lado do outra. É uma região pequena, que faz fronteira um com o outro, e é tudo muito próximo um lugar do outro, ali assim, Jordânia, Belém, é tudo um do lado do outro, ali próximo. Então, você vê, além desse boom que ela falou, não foi nada, foi de uma região pequena que veio à luz do mundo e se espalhou para o planeta todo, de um lugar, uma região pequena. Então, e Jesus, o que se deveu a isso? Primeiro, aí já entra a minha opinião. Imagina um espírito iluminado do tamanho de Jesus. Segundo alguns espíritos, ele é o nosso governador da Terra. É o espírito com o grau máximo que já viveu na Terra. Então, imagina esse espírito nascendo no planeta, vindo num corpo no planeta. O carisma que ele tem. Nós sabemos que uma pessoa carismática, ela consegue, através de vários seus feitos, atrair as pessoas ao seu lado. Por exemplo, nós temos cantores que são carismáticos, e esses cantores, eles conseguem atrair multidões pela sua música. Nós temos pregadores que são carismáticos e eles também arrastam multidões. E Jesus tinha o carisma de mostrar para as pessoas a vida do Pai. Quem era o Pai? Era Deus, que a vida futura ou esperava que tudo você ia ser contemplado com uma vida melhor no mundo espiritual, e que, por exemplo, meu mundo como é que chama? Minha vida não é desse, meu reino não é desse mundo, Então, são várias coisas que Jesus colocava com certeza, porque ele tinha certeza das coisas, e que isso anestesiava as pessoas ficavam escutando Jesus de uma forma assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Que coisa linda, que aquilo realmente, ele era uma pessoa que dominava a fala e dominava com todos aqueles que... E depois, ele colocou a serviço deles, ele escolheu 12 pessoas para segui-lo e falar assim, agora... vocês, depois que mataram ele reapareceu, não é? Ele reapareceu para aquelas pessoas e falou, olha, a partir de agora eu não estarei mais aqui em carne e osso. E agora a peteca está com vocês. Faça a sua parte. Tudo que eu ensinei, coloque em prática.
e aqueles 12 foram colocados e saíram para fazer aquilo que Jesus pregava, e foram pregar em diversas direções, cada um para um canto, cada um para uma direção, e foi aí que Jesus foi se propagando. E hoje você vê praticamente o mundo ocidental e até oriental também fala muito da vida de Jesus, fala muito sobre as qualidades de Jesus. Então Jesus realmente ele tinha esse carisma, e ele realmente eu posso considerar como o maior influenciador que apareceu até hoje na face da Terra, porque ele veio trazer uma verdade, e uma verdade que aquilo nós nascemos, cada um de nós nascemos com o germe da verdade. É só alguém ir lá e falar, não, vai assim, 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 pronto. E está plantado, já tem o germe, então é só cultivar. Vai lá, João, vai lá. Então, né? Você vai Pode falar? Pode falar. A pergunta aqui é até curiosa, né? Ele diz aqui, se trouxermos a vida de Jesus nos dias de hoje, Jesus nunca saiu do nosso meio, né? Se você vai pegar lá no princípio, quando ele vai se despedir dos seus discípulos, né? Que houve aquela passagem que eles ficaram muito tristes, né? Como quem diz, não vá, né? Jesus diz, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Consolador prometido, que é o Espírito da Verdade, não virá. Mas se eu for, ele virá, né? Então o próprio Cristo já dizendo, se eu ficar aqui, o mundo não vai me conhecer, porque eu estou em carne e osso. Mas eu vou para a espiritualidade e vou voltar. Ele como Espírito da Verdade. E o mundo vai me conhecer, né? Porque ele diz, o mundo não vai me ver ou me conhecer porque não me vê, mas eu estou presente. Então, em termos de influência, ele nunca morreu, ele nunca saiu do meio de nós. Por isso que hoje faz 2000 anos, né? E ele está presente, tanto que nós estamos falando aqui dele. Ninguém vai falar de uma pessoa que morreu há 2000 anos, né? Então ele nunca morreu, ele nunca saiu do meio de nós, nunca deixou de influenciar a nós. Agora, se fosse levar a pergunta ao pé da letra, se ele se materializasse hoje, tomara que ele não venha num dia de passeata na Avenida Paulista. Não, ele chama ele de esquerda ou de direita. Ou dia de um jogo de futebol, porque eles iam escolher um lugar para ele, né? Então, a mania do ser humano você prega uma coisa e fala outra e pensa outra, né? Jesus está no meio de nós. E aí e se ele voltar? Mas ele nunca saiu daqui. É uma questão de consciência de cada um. Porque se ele saísse daqui, se ele não estivesse aqui, nossas orações eram nulas. Nossa fé era nula. Então nós estávamos aqui, como dizem pessoas, sem noção do que está fazendo. Se o mundo, boa parte do mundo, acredita que ele está no meio de nós, como ele disse, onde tiver pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio. Então, se ele estivesse, não funciona, ele está, né? Agora, ele está na condição de espírito, como na condição de espírito ele mesmo disse, o mundo não vai me reconhecer porque não me vê, mas eu estou aqui, né? É só você ler a Bíblia com cuidado e vai ver que as recomendações dele, ele está dizendo, se eu não for, esse Consolador não virá, mas se eu for, ele virá, porque ele ia numa condição, saía da condição humana e retornava ao mundo numa condição espiritual. E nessa condição espiritual, lógico que ele se torna a maior influência entre as religiões cristãs do nosso planeta. E nós, ainda agora, né, no século XXI, nós vemos esse termo aí, influencer, né? Então nós vemos os influencers atuais, e a gente fala, nossa, fulano é influencer, né? Olha, aquele que está influindo. Então nós achamos assim que é um termo, que maravilha, um termo que nós criamos. Quando nós vamos ver, Jesus foi o grande influenciador. Foi. O único. E ainda é, né? E é ainda. E veja bem, ele não precisou de TikTok, ele não precisou de nada, ele só pregou a verdade, né? Ele só pregou a missão a que ele veio fazer aqui na Terra.
E o que ele nos ensinou? A verdadeira vida, o amor, a caridade, a indulgência, enfim, todas essas virtudes, né? Todas essas... E na época a gente vê que ele foi bastante contestado, né? Tanto que nós tratamos aqui no outro programa sobre o termo perseguição em vários segmentos, né, que nós colocamos. Então, Jesus também sofreu uma grande perseguição de todos os lados, né? Porque, como diz assim, chegou o contraditório, né? Mas ele influenciou. Agora, por exemplo, aquela pergunta: se ele chegar hoje, se ele voltar, será que vai ter milhões de seguidores? É uma pergunta que eu me faço. Será? Por quê? Porque hoje nós estamos dentro de um outro contexto político, social e tudo mais, né? Mas nós não libertamos ainda de uma chaga chamada orgulho e chamado egoísmo. Isso. Então, se ele voltasse, como o Aleixo falou, ele vai pregar as verdades espirituais, né? E nós estamos muito enraizado dentro das verdades materiais. Isso. Né? Então, se ele veio, ele vai voltar? Ele vai continuar com as verdades espirituais. Então, para que houvesse milhares de seguidores, aí ia demorar um tempo muito maior. Verdade. Por quê? Porque tudo depende do entendimento de cada um, né? Daquilo que nós entendemos, do nosso conhecimento. E do jeito que estão o nosso mundo hoje, pelo que a gente percebe, não é todo mundo que está imbuído de querer entender. Você vê, tudo que você falou é interessante, porque hoje nós estamos nessa dualidade, né? Direita, esquerda, não é só no Brasil, em todo lugar. E aí, Jesus, naquela época, ele também incomodou muito os poderosos. Sim. Tanto incomodou que arrumaram um jeito de sumir com Jesus. Não é? Deram um jeito de sumir com ele, matando, colocando ele na cruz e ainda arrumando um pretexto, não é? Arrumando um pretexto para crucificá-lo, porque o próprio Pôncio Pilatos falava assim: eu não tenho por que crucificar esse Jesus. Arruma qualquer coisa aí, arrumaram qualquer coisa. Não, ele está aí porque ele é mau influenciador. Ele está influenciando negativamente o nosso povo, quer dominar aqui, vem trazer o reino dos céus para cá. E como assim, reino dos céus? Então, aquela briga toda. Então, Jesus, se viesse hoje, tinha que vir com outro discurso. Né? Não, se ele viesse fazendo curas, ele ia ser acusado de praticar medicina ilegal. Né? Se fosse cura sem remédio, de charlatanismo, ele ia ser acusado de todo jeito que mexia com os interesses do mundo material. Né? Foi o que ele mexeu com os interesses do mundo da sua época. Mas você vê que interessante, quem se revoltou contra ele, é o que o senhor falou, não foi os romanos. O próprio povo. Não, foi nem o povo. Foi os religiosos da época, os fariseus. Mas fizeram a cabeça do povo, como então, hoje. Mas o problema é o seu João, nós estávamos vindo aqui, o seu João... Os próprios judeus. Os fariseus da época. O seu João estava falando de religião quando nós estávamos vindo no carro. O motivo da ida do Cristo até a cruz foi a religião. Foi a questão do dinheiro, o materialismo. Por quê? Os fariseus daquela época, que eram tidos religiosos daquela época, eles usavam a religião, a lei de Moisés, que eles seguiam, os ensinos de Moisés, para benefício próprio. Eles ficavam dentro do templo suntuoso, só recebendo e se beneficiando daquilo. Não muito diferente como a gente vê em várias questões hoje da terra. Mas o que acontece? Jesus veio, o povo veio despertar o povo para a necessidade do amor, da caridade, de atender o próximo. E aí o povo começou a se aproximar dos seus ensinos, do seu evangelho.
Até porque quem estava à frente deles era nada mais do que o espírito mais iluminado que veio à Terra. E isso revoltou, então o senhor vê como que é. Foi quem seguia a religião que se revoltou contra a luz do mundo. Marcos, a religião e a política, porque... Eles eram envolvidos com a política, O que conta a história? Que quando Jesus, por ser um grande influenciador das massas, né? Então o que os judeus, com medo dos romanos, pensaram? Se ele continuar influenciando, vai querer marchar contra Roma e Roma ia destruir todos os judeus, porque o potencial do exército romano era muito grande. Então o que eles fizeram? Vamos destruir ele antes que nós seja destruído, né? Então inventaram tudo aquilo ali. Tanto que ele diz lá, quando o Pilatos lava as mãos, e aí o que foi que eles disseram? Se não condenar eles, não és amigo de César, né? Porque eles iam denunciar o próprio Pilatos para César, que era o imperador romano. Não és amigo de César. E aí César também não ia pôr a cabeça dele lá para ele e falou, então lave minhas mãos com o sangue desse justo, faça aí o que vocês quiserem. Porque ele não estava interessado em nada, né? Ele estava interessado os romanos, o problema deles é os interesses materiais deles. Mas no fim eles foram destruídos, porque o próprio Cristo disse, não ficará pedra sobre pedra, e eles foram destruídos. Da mesma forma que eles foram destruídos. Bom, então, nós estamos aqui, Leontina. Você vê que esse assunto, Leontina, vai longe, viu? Leontina, é muita coisa. Mas, Leontina, tentamos responder da melhor forma possível, viu? E agora nós vamos passar para a Nilce, porque o nosso programa está caminhando. E eu quero dizer que a USE Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar mais sobre a relação homem-matéria, homem espiritual. E no mês de março, por exemplo, no dia 8, nós realizamos uma homenagem ao Dia da Mulher, onde nós trouxemos a biografia da Ivone do Amaral Pereira. E quem fez a apresentação foi a nossa convidada Noeli Simões. E agora, no mês de abril, no dia 21, cai um domingo, lá na Praça Allan Kardec, nós faremos uma apresentação e um show de harpa. O nome do professor é o Vinícius Medrado. E quem está organizando esse evento é o nosso companheiro aqui, o Luiz Gouveia, que nós pedimos para todo mundo prestigiar, né? Indo lá na Praça Allan Kardec. Essa praça fica bem em frente, assim, o Bosque Maia, né? E nós estamos pedindo assim, a praça, ela tem 1 ou 2 bancos lá. E então leva no carro uma cadeirinha de plástico, aquelas de abrir e fechar. E aí fica já arrumei 2 para levar. Gostoso, sabe? Sentia um desdém pelos bancos, hein? Fica tem 1 ou 2 bancos só, hein? Tá falando a real. Tem acho que 2 banquinhos lá e não tem mais, né? Então... Né? E, aliás, a Praça Allan Kardec, olha o vizinho dela, hein? Olha o vizinho do Allan Kardec ali, Bezerra de Menezes. A praça com o busto de um lado, o busto do Kardec, que e outra placa do Dr. Bezerra, né? É verdade. Então, vamos lá, né? Então, isso agora, agora quando chega em julho, nós vamos ter o 12º Encontro da Cultura Espírita. É um trabalho em parceria com o GBEM. E depois, em setembro, nós temos a 51ª Semana Espírita, né? E nós vamos divulgando à medida que os eventos vão sendo organizados, nós vamos divulgando. Isso. E estamos iniciando neste momento o segundo bloco do nosso programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. E vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a mentira como sofrimento emocional. Vamos ler um trecho aqui para depois nós tecermos alguns comentários sobre o texto. Mentir é um processo psicológico
pelo qual o indivíduo deliberadamente tenta convencer outra pessoa a aceitar aquilo que o próprio indivíduo sabe que é falso, em benefício próprio ou de outros, para maximizar um ganho ou evitar uma perda. A mentira é um ato instintivo e funciona como uma arma de preservação social. No entanto, do ponto de vista jurídico, ela é avaliada por seu dolo, ou seja, pela intenção e pelo prejuízo moral ou material que causa. O mentiroso deve, antes de tudo, omitir a verdade e, em seguida, elaborar uma declaração alternativa plausível para o ouvinte, ao mesmo tempo em que oculta os sinais de nervosismo. Diferentes profissionais, como psicólogo, juiz, delegado, médico, precisam identificar quando um cliente suspeito, prisioneiro ou paciente está mentindo, pois a vida do próprio indivíduo ou de outras pode estar em risco. O indivíduo pode mentir por ocultação, quando omite informações verdadeiras, mas não apresenta informações falsas, e também por dissimulação, quando apresenta falsas informações como se fossem verdadeiras, retendo aquilo que sabe que é verdade. Apesar da valorização negativa do fenômeno, é possível extrair alguns de seus aspectos positivos. No campo profissional, a mentira pode ser vista como uma habilidade importante no processo de comunicação, na resolução de problemas com os chefes, companheiros e clientes e na resolução de negociações complexas. O espírito André Luiz observou na obra Ideal Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, que essencialmente pouca mudança há no mundo contemporâneo em comparação aos tempos de Jesus. Um sinal evidente dessa percepção é o fato de que o hábito de mentir permanece profundamente enraizado na alma humana e grave sinal da sua imperfeição. Se olharmos mais detidamente, verificaremos que mentir tornou-se, nos tempos atuais, uma atividade profissional de muita gente a que ela recorre, aliás, para disseminar as chamadas fake news, notícias falsas, sem base ou apoio nos fatos. Indo um pouco mais longe, também constataremos que, em época de eleições, os candidatos a cargos públicos se valem desse expediente à exaustão ao prometer aquilo que nunca irão cumprir, ou para criticar, enxovalhar os seus oponentes. O espírito Emmanuel observa, por exemplo, na questão 192 do livro O Consolador, que é uma psicografia de Chico Xavier, que a mentira é ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. São Luís, respondendo a uma pergunta no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre desmascarar o mal alheio, ele diz: conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes.
em texto. E aquilo que foi falado no início do programa, ontem foi dia da mentira, né? Então mentira, às vezes, até tem gente que só vive mentindo, né? Nunca fala a verdade, é difícil ele falar a verdade, a vida dele é falar mentira, né? E aqui nós vemos que a mentira realmente tem um problema emocional grave, né? Às vezes a pessoa mente para esconder muitas coisas, né? E o Espiritismo coloca muito bem, tanto Emmanuel, quanto André Luiz, quanto São Luís aqui coloca. Às vezes é importante desmascarar a mentira e a hipocrisia, porque para evitar um mal maior. Para evitar um mal maior, porque você pode levar um grupo de pessoas à morte, um grupo de pessoas à doença e evitar uma catástrofe, né? Então tem que... É igual. No caso aí dessas barragens que se romperam, quantas mentiras foram faladas no sentido, isso aqui está seguro, deixa comigo que está seguro. E de repente não era bem assim, né? Então, são mentiras que às vezes são faladas que acabam ocasionando a morte de centenas de pessoas, né? Mas agora, assim, no cotidiano, será que existe alguém que não mente? É difícil, né? Porque a gente fala, olha, eu não minto. Né? Quantas vezes a gente vê isso? Alguém fala, não, mas eu não minto. Verdade. Já está mentindo. E já está mentindo. Já está mentindo. Por exemplo, nós somos orientados a mentir desde que nós somos pequenos, se você quer saber. Pelos pais, né? O telefone toca, quero falar com a sua mãe. Minha mãe não tá. Ou então, minha mãe mandou falar que não tá. Né? É uma mentira? Então, desde pequeno, a gente já vem com essa coisa de querer esconder, porque é uma ocultação, né? Na minha opinião. Você tem medo, você vai contar uma mentira, você vai levar um castigo do pai e da mãe. Né? Então, você mente. E assim vai. Só que a mentira, ela não fica sendo uma mentirinha. Né? Porque a criança que é acostumada, ela começa desde pequena a mentir, ela vai entender que ela vai contar uma mentira para encobrir a outra. Isso vai se avolumando de tal forma que isso influi no caráter da pessoa. Porque aí vai criar um menino, uma menina, um adolescente mentiroso, que vai buscar os próprios interesses, às vezes interesses escusos, coisas que não são honestas, né? E vão buscar, baseado na mentira, para quê? Para atender os seus interesses. Interesses esses que lá na frente pode ocasionar desastres assim, irrecuperáveis na vida do indivíduo. Não é? É verdade. Porque o que a gente vê hoje em dia? A gente vê aí milhares de jovens, de pessoas adultas, de jovens principalmente, nas penitenciárias, nas cadeias públicas. Né? Então, o assunto aqui é mentira. Será que aquele jovem, aquele indivíduo que está ali hoje, qual foi a mentira mais grave que ele contou, né, para que ele pudesse chegar naquele ponto? Porque teve muita mentira aí nesse caminho. Então, para ver que a mentira não é uma coisa assim, ingenuazinha, bonitinha, meu filho já sabe mentir. Não é, não. Não é uma coisa que vai repercutir muito lá na frente. Gente, é como o Luiz falou, de uma mentira que ela vai crescendo, pode ocasionar uma catástrofe enorme. A irresponsabilidade de um profissional, por exemplo, numa determinada área. Um profissional que lida com a eletricidade, por exemplo. Né? Aí ele vai falar, não, aqui não tem nada de errado, é só encostar aqui, e quando ele sabe que não é.
Aí aquilo dá um curto-circuito, né? Pega fogo. Vidas são ceifadas. Então nós temos que tomar cuidado, porque não é um simples mentirinha. Eu vou contar uma mentirinha. Aliás, esse dia da mentira, eu fico imaginando de onde que veio isso, né? O dia da mentira. Por quê? Alguém achou engraçado passar um susto no outro, né? Alguém achou engraçado inventar uma história em relação ao caráter da outra pessoa para que as pessoas dão risada, né? E hoje eu fico me perguntando qual é a graça disso, né? Mas bem que na época a gente também achou engraçado aquilo, não é? Fazer pegadinha com a pessoa porque é 1º de abril e tudo mais, é o dia da mentira. Já teve caso comentado em jornais de alta circulação, o redator fez uma pequena mentira. E dessa mentira resultou numa situação grave. Aquele caso mesmo do caso das crianças lá, que a pessoa abusava das crianças, foi inventado por mentira. Uma mentira aí que aí é hospital de... É uma escola de base. Escola de base, né? Foi inventado, alguém inventou uma mentira e a população acreditou. E a repercussão que deu. Arrebentou com a escola e estragou tudo. E outros tantos casos que aconteceram por causa de uma pequena mentira, vamos dizer assim, pequena mentira, que essa pequena mentira teve uma moça outro dia que ela foi linchada porque diz que ela estava sequestrando uma criança, ou não sequestrou, não sei, um negócio assim. Na Guarujá. Foi linchada. Confundiu, né? Não é que confundiu, foi mentira mesmo. Então e a moça foi linchada. Então são mentiras perigosas. As mentiras podem ser aquela mentirinha que você fala para sua mãe: você tomou banho? Eu já tomei. Quem tomou nada? Você já escovou o dente? Já escovei. Então, e aí entra naquela questão, né, que o Kardec fala que, olha a responsabilidade dos pais na constituição familiar, né? Isso. Agora vamos ouvir os nossos parceiros aqui, que os nossos parceiros estão embolando o que falar. Então, estão só maquinando aqui. O Dia da Mentira, ele foi registrado em 1828, quando um jornal mineiro publicou a morte de Dom Pedro. Né? Então, a partir daí foi denominado Dia da Mentira. Né? Obrigada, João. Mas a mentira é inerente à condição humana, né? E nós saímos fazendo qualificação sobre mentira e verdade. É a mesma coisa você querer tirar o avesso do direito. Você não vai tirar. O avesso faz parte do que é direito, né? Apenas fica escondido por dentro, porque é o avesso, né? Mas aqui, dando uma de advogado mentiroso, a condição da nossa mente, a nossa condição humana, cada vez que você comete algum erro, alguma mentira, tem que diferenciar a mentira do erro, né? Aquilo que é mentira, aquilo que é erro. Você comete uma mentira e você sabe que aquilo vai te causar um problema, imediatamente o Criador já deixou na consciência da alma um advogado, um promotor e um juiz para ele próprio elaborar na sua consciência a sua autodefesa, né? Então, por isso que nós temos no judiciário hoje um juiz de acusação e um promotor de acusação e um defensor. E você pode, justamente por essa razão, que já está na condição humana, de criar sua própria defesa por aquilo que foi criado por ele mesmo sabendo que aquilo é uma mentira, né? Então, não é uma coisa que você vai dizer assim, isso vai acabar? Não vai acabar, porque se acabar, só se acabar com as pessoas, né? É uma condição humana. Como coloca no texto aqui, que é leva uma questão de sofrimento, por que leva sofrimento? Para fugir de uma punição, você imagina a angústia do mentiroso para criar uma versão que salve a pele dele, né? É uma angústia, sim. E na condição política,
Tem uma coisa curiosa, né, que eu militei muito nessa área, estudei um pouco sobre o conceito político. Você pode chegar numa campanha e prometer alguma coisa que você, no seu íntimo, você tem vontade de fazer. Só que quando você chega lá, aquilo não depende de você, certo? Aquilo depende, você é um legislador, promete coisa do executivo. E você não vai poder cumprir, porque você não é o executivo, você é um legislador. Não é que o cara mentiu, e ele tem uma vontade de fazer. Então, como ele precisava do voto do eleitor, ele transfere para o eleitor a sua vontade, que ele quer fazer aquilo ali. Só que chega lá, ele não pode fazer. Né? Mas se ele pudesse fazer, ele faria. Então, não é uma mentira. Simplesmente ele usou esse argumento a seu favor para mostrar a sua intenção. O que ele faria se ele fosse o executivo? Mas ele não é o executivo. Agora, muitos políticos mentem, descaradamente, como se diz, é porque ele não conhece nem a função que ele vai assumir. Ele é um legislador, fica prometendo saúde, transporte, educação, que não é da área dele. Ele é apenas um legislador. Ele é fiscal dos atos do executivo. Ele não pode atuar com números, com obras materiais. Mas a vontade, às vezes, do político é de fazer. Mas chega lá, não é a área dele, de fazer. Né? Então, essa é... Dizer, a política, a mentira, ela é uma coisa errada. Sim, ela vai ter um julgamento negativo. Mas ela já ficou na nossa consciência como autodefesa. É a nossa consciência espiritual. Então, às vezes você conta... Então, o Aleixo, agora é para o Aleixo. Na época que seu pai estava lá, normal com você pequenininho, e você fazia alguma coisa assim, travessa, o seu pai, onde você foi, menina? Aí você, não, pai, eu estava lá ajudando a minha mãe a fazer tal coisa. Eu estava em outro lugar. Estava na rua. Estava ajudando minha mãe a fazer isso, fazer aquilo. Você já fez isso? Já mentiu pro seu papai? Então, essa questão da mentira, fala que é um problema emocional, que é uma questão da evolução espiritual. O espírito, à medida que ele vai se evoluindo espiritualmente, ele não tem a necessidade, porque a mentira ela é perigosa. A mentira causa mortes. Hoje a gente tem o nome fake news, né? Fake news. Fake news, foi trocado. Então, você vê os absurdos que nós vemos hoje através da mentira. Às vezes tem um ditado aí que parece que é interessante e verdadeiro. Tem pessoa que mente tanto que ela acredita na mentira dela mesmo. Ela começa a acreditar naquilo que ela está falando. É um negócio emocional mesmo. Então ela vai... e é um problema sério, porque isso aí você prejudica a si mesmo e uma sociedade. Olha com o avanço da tecnologia, o problemão que você tem hoje aí com essas pessoas desequilibradas, que é um desequilíbrio do espírito. A pessoa começa a mentir por interesse próprio. Do interesse próprio começa a virar um vício, daí ela começa a virar isso uma naturalidade na vida dela, e ela fica aí nessas redes sociais hoje falando em verdades, prejudicando um, prejudicando o outro com isso tudo. Isso daí causa um problemão social, um emocional, um problema de saúde pública mesmo, já tá chegando a esse ponto. Então é uma questão mesmo da infantilidade do espírito encarnado, né? Ele se habituou, ele acha que esse é o caminho, não percebe no prejuízo para si e para o outro, e vai achando, fazendo isso com muita naturalidade. E isso daí não é natural. No começo, quando era pequena, é brincadeira, mas a responsabilidade dos nossos pais, eles repreendiam nós, porque eles já estavam numa fase de maturidade e sabiam que esse não era o caminho. Por isso que os pais sempre repreenderam nós em questão de mentira, porque eles já tinham alcançado um grau de maturidade que eles sabem que esse não é o caminho. Então, a gente pode até muitas vezes achar um tom de brincadeira, mas isso se tornou algo muito sério na nossa sociedade. Isso aí está causando um problemão em todos os meios e gera, infelizmente, leva pessoas à morte. Não, leva a conflitos, leva a perca de vidas. Tem pessoas que tiram a vida por mentira. Você falou dessa senhora de Guarujá aí, naquele caso, e tem vários outros casos. Leva pessoas a ser preso hoje. Tem muitas pessoas que estão aí no judiciário aí no sistema prisional por muitas questões de inverdades que levou pessoas lá. Começou com uma mentira. E até descobrir isso daí, a pessoa às vezes ficou anos lá
Falso testemunho, né? Falso testemunho. Então você tem um problema emocional que precisa ser a questão do espírito. À medida que o espírito vai criando maturidade espiritual, ele vai deixando essas questões, vai superando essas questões, né? Vai superando essas questões aí emocionais do espírito, né? E até porque também o mentiroso compulsivo, ele tem uma vida difícil, ele tem uma vida esvaziada. Por quê? Porque ele está sempre preocupado que alguém descubra a mentira que ele contou. Então ele tem que contar uma mentira para encobrir a outra, né? E isso traz um transtorno emocional muito grande. E às vezes é um grande embaraço para a pessoa. Né? E tem a mentira que satisfaz também, né? Sim. Que a gente sai atrás dela. Você pega os romancistas, o cara escreve um romance, aquilo me atrai, aquela mentira que ele conta ali, e eu viajo na ideia dele, sabendo mesmo, sabe que aquilo não é verdade, mas aquilo me satisfaz. Né? Exatamente. Então, Nilson Pereira, a conversa aqui está boa, mas alguém tem alguma colocação a mais sobre a mentira? Mas hoje é verdade que vai ter programa à noite Good Night, viu? Verdade. Ao vivo. É verdade, não é mentira não. Não é fake, não. Não. Fala aí, Nilce. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, né? Então vamos fazer as nossas considerações finais, porém antes, a USE Guarulhos é ligado à USE Estadual, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você vai encontrar o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. Eu vou deixar a prece para o João Batista, porque parece que eu não mudei aqui a oratória. Eu vou deixar para o João Batista porque ele é um cara verdadeiro. Então vamos... Já está mentindo. Já começou mentindo. Acabou de falar. Já estou falando que é inerente da alma humana, mentira. Então, vamos colocar uma serenidade nas nossas brincadeiras, né? E agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos amigos aqui presentes, né? A todos nós que participamos desse programa e os amigos de casa, né? Que porventura estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir. Que Deus nos dê sabedoria o suficiente, que transforme as nossas palavras de hoje, assim como a semente cai sobre o solo, que germine, que dê fruto de conhecimento para alimentar a nossa necessidade do aprendizado. A cada dia que passa, nós precisamos, cada dia, de encher o nosso celeiro de sabedoria. Sempre alguém bate à nossa porta, atrás de um auxílio, de um conhecimento, e Deus nos dá a oportunidade de cultivar esse plantio do conhecimento para ajudar o nosso semelhante, e que assim seja. E muito obrigado a todos, desejo uma boa tarde a todos, que daqui da mesa, Nilce, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, obrigado pela oportunidade. É isso, as despedidas finais, né? Agradecendo a equipe nossa de trabalho, Nilce Pereira, a flor do nosso programa, João Batista, Luiz Gouveia, do grande Luiz Leite, o diretor da rádio aí que prepara o programa para nós, a rádio, né? Para nós fazer esse programa. YouTube. Tá gravando pro YouTube o vídeo. Porque quem prepara o programa é o Luiz Gouveia. E agradecendo os nossos queridos ouvintes por estar conosco em mais essa jornada, um imenso agradecimento. Good Night ao vivo às 21 horas, Luiz. Hoje ao vivo. Dia 2, não é mentira não. Ainda bem que passou o dia da mentira, hein? Dia 2. Agradecendo também a equipe espiritual da USE por nos amparar, nos auxiliar nesse trabalho. Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus possa estar com todos. Deixo aqui meu abraço a todos que
que nos acompanham. Meu abraço aqui ao Luiz Leite, que é o nosso diretor, ao Aleixo, ao João Batista, ao Gouveia, que é a nossa equipe da USE. E até a próxima semana, se Deus quiser. E aí agradecemos também, né? Eu agradeço e peço a Deus que abençoe a todos. E na semana que vem nós estaremos de volta. Fiquem conosco, estejam sempre conosco, falem para os seus amigos sobre o nosso programa e fiquem em paz. Até a semana que vem. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Aumente o volume. Aqui. Você está na Família Web Rádio. Tudo de bom.